Eu vou passar a introduzir a professora Clara Carvalho, que é professora associada do Departamento de Ciências Políticas e Políticas Públicas do Instituto Universitário de Lisboa, investigadora integrada do Centro de Estudos Internacionais, doutorada em Antropologia Social pelo ISCTE. Tem vasta experiência na área de estudos africanos, da cooperação, da saúde e destaca também o enfoque de gênero. Por favor, professora Carvalho, tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu começava por dizer que é de facto um prazer estar aqui e é um prazer voltar a ver os congressos ibéricos de estudos africanos a funcionarem em pleno, como é hoje o caso. E queria agradecer muitíssimo à Comissão Organizadora a coragem que tiveram, muito em particular ao professor José Silva Horta, e ao professor Carlos Almeida, mas também a toda a Comissão Organizadora que aqui está. Acho que todos nós que aqui presentes temos uma dívida com a dedicação que tiveram para a realização deste congresso, depois do Covid, do confinamento, etc. Este desafio é muito interessante, falar sobre modelos de desenvolvimento, mas como eu era a primeira, achei que melhor era fazer uma apresentação muito rápida sobre o que é que nós temos aqui em causa. E, de facto, quando falamos, ou quando discutimos aquilo que é o tema desta sessão, entre a cooperação e o desenvolvimento e os modelos e o nosso imaginário sobre tal, eu gostava de chamar, ou de distinguir em primeiro lugar, aquilo que são os modelos de desenvolvimento e aquilo que é o financiamento ao desenvolvimento, que têm evoluções diferentes entre eles. E começando com aquilo que são os modelos de desenvolvimento, acho que todos nós estamos bastante familiarizados, não só com o modelo de desenvolvimento do pós-guerra, que se estende até à atualidade com várias diferenças, mas que é um modelo de desenvolvimento baseado, obviamente, no desenvolvimento económico, no controlo do corpo dos cidadãos, dos indivíduos, no controlo do tempo, no controlo do trabalho, na produção e nos indicadores dessa mesma produção. Portanto, é um modelo baseado naquilo que é uma sociedade industrializada ou pós-industrializada e que foi aplicado, no fundo, seja pelas agências de cooperação ocidentais, seja pelas agências de cooperação ligadas à antiga União Soviética. É um modelo que tem sido muito criticado de múltiplas formas, pelo seu caráter capitalista, pelo seu caráter neocolonial, pelo seu caráter androcêntrico, inclusive, mas que continua a ser, digamos, o modelo vigente. E é um modelo centrado nas ONGs, desde os anos 90, é um modelo que cria sociedades dependentes da ajuda e que não ajuda a criar sociedades que sejam sociedades que tenham modelos de sustentabilidade. As críticas que aqui foram dirigidas, e isto está subsumido neste slide, que era para me ajudar a cumprir os 10 minutos de uma maneira mais rigorosa, mas estas críticas que têm este tipo de evolução e que nós centramos muito, acho que não se vê bem, nós centramos muito, no fundo, naquelas que são as décadas já do nosso século e aquilo que são os grandes autores. Eu chamava aqui só a atenção para os grandes críticos dos anos 90, como James Ferguson, como o Arturo Escobar, que, no fundo, nos obrigam a pensar o que é o desenvolvimento e o que é o pós-desenvolvimento, para utilizar uma expressão que é muito cara a Arturo Escobar. Muitos outros se seguiram e muitos outros se seguem até à atualidade. É também de chamar a atenção para aquelas que são as críticas emanadas de académicos, sejam africanos na diáspora, enfim, africanos baseados em academias, em África, africanos na diáspora. E aqui, obviamente, penso em Dambisa Moyo, na sua crítica de Dead, que foi das mais acirradas e que, no fundo, transfere para o continente africano muitas das críticas que já tinham sido levantadas relativamente ao desenvolvimento na América Latina, nomeadamente por Escobar. E penso também muito em particular em Felwine Sarr, e muito em particular em Sarr, porque Sarr é talvez um dos exemplos mais conhecidos de alguém que propõe outras formas de existência, outras formas de desenvolvimento e que propõe que elas sejam endógenas ao próprio continente africano,
às múltiplas sociedades do continente africano, que obviamente não são homogéneas entre si. E o meu colega Rogério Rocamaro, que aliás é a pessoa que mais tem teorizado sobre isto, tem um artigo na revista Cadernos de Estudos Africanos, em que fala precisamente sobre estes novos modelos. Eu vou só aqui enumerar 2 ou 3 que acho que provavelmente já conhecem, por exemplo, o que eles chamam de conceito de buen vivir, que emana de várias sociedades latino-americanas, o que ele chama o conceito de Ubuntu, que todos nós conhecemos, há academias Ubuntu, nomeadamente, hoje em dia a operarem até na academia portuguesa, o conceito de no-fly, que é um conceito wall-off, mas todos eles falam-nos desta utopia da criação de uma sociedade diferente e não voltada para aquilo que é a produção e a produtividade, tal como a entendemos, tal como a criação de bens para o mercado. Estes são alguns, entre outros exemplos, e nós conhecemos também todos várias formas ou vários casos em que eles funcionam. Na América Latina, sim, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, temos comunidades que assim falam, conhecemos em Portugal comunidades que assim trabalham e temos muitas vezes trabalhado sobre elas, mas elas continuam a ser comunidades fechadas e não um modelo de desenvolvimento que se alarga a toda a população. E eu creio que é aqui que nós, se calhar, devíamos começar a questionar-nos e a questionar-nos sobre até que ponto estas críticas que emanam essencialmente da academia são críticas que chegam aos financiadores, são críticas que chegam aos policy makers e como é que irão chegar. Quando falamos em termos do que é o financiamento, portanto, a segunda parte daquilo que eu queria aqui trazer, nós temos o chamado modelo tradicional, o modelo que nós conhecemos desde o pós-guerra, o modelo que, no caso português, por exemplo, é um dos membros da OCDE e que é lançado desde 61 através da OCDE, através da criação do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, através daquilo que se chama a ajuda pública ao desenvolvimento. Este é um modelo tradicional. Há outras agências, por exemplo, como é o caso da UNAID, pelo lado dos Estados Unidos, mas é um modelo de financiamento que pensa na relação Norte-Sul e que pensa sempre na implementação dos programas de desenvolvimento como uma forma de estender aquilo que é a sua área de influência. E creio que todas as pessoas estão familiarizadas com isso, com o facto, por exemplo, é uma grande crítica apontada à cooperação portuguesa, é que a sua área de influência tenha sido até recentemente muito centrada nos PALOPs +1, já não é exatamente assim, mas é o que nós vemos, no fundo, em todos os países que têm um passado colonial e que não coloca em questão aquilo que é o manter de um relacionamento, que é um relacionamento que tem sempre raízes coloniais. Há o tipo de financiamento Sul-Sul, mas o tipo de financiamento Sul-Sul não altera aquilo que é o modelo de desenvolvimento, porque é um tipo de relacionamento também baseado na criação de sociedades industrializadas e na criação desta produção. Portanto, estamos longe daquilo que eu chamei há pouco a criação de novos modelos de financiamento. E, portanto, digamos que tudo aquilo que é o financiamento para apoio ao desenvolvimento é sempre um financiamento, seja ele pensado mais nas normativas que nós conhecemos na cooperação Norte-Sul ou nas normativas da chamada cooperação Sul-Sul, mas é sempre dentro de um determinado quadro. Até que ponto é que as críticas que emanam essencialmente das academias e que têm estes exemplos em comunidades que no fundo, conduzem à prática, é uma praxis que se resolve bem, mas que é limitada, até que ponto eles se influenciam? E eu acho que até certo ponto nós podemos encontrar essa influência. E vou só chamar a atenção para a Conferência de 2016 sobre a ação humanitária, que promoveu aquilo que se chama hoje em dia o triplo nexus. Há quem fale até no quádruplo nexus. Ou seja, 2016 é um ano depois da chamada crise dos refugiados na Europa, e aqui promove-se a ligação entre os 3 eixos considerados essenciais para o desenvolvimento, ou seja, a segurança, o desenvolvimento propriamente dito, o financiamento para o desenvolvimento e o financiamento para a ação humanitária. É também uma maneira dos países membros da OCDE
desviarem algum deste financiamento para apoio, nomeadamente, a refugiados. Porquê é que eu estou a trazer este assunto? Porque eu acho que há a maneira de implementar este triplo nexus tem sido através daquilo que se chama a localização. Ou seja, cada vez mais nós vemos a necessidade em todos os projetos de conseguirem terem e, de facto, terem parcerias mais efetivas com parceiros dos países que são alvo dessas ações e envolverem os saberes locais, chamarem esses saberes locais, não só as ONGs locais, como esses saberes locais. Portanto, começa a haver algum tipo de, digamos, de relação entre aquilo que é a visão saída das academias, a visão sobre novos modelos de desenvolvimento e aquilo que é a pragmatização deste tipo de programas, por muito que eles continuem ainda fechados dentro do tal modelo de desenvolvimento industrializado, pós-industrializado, da chamada modernidade, que é, obviamente, uma modernidade ocidental. Pronto, e creio que cumpri os meus 10 minutos. Muito obrigada pela apresentação e pelo cumprimento do tempo. Passo a apresentar o professor Manuel Enes Ferreira, professor no Departamento de Economia do ISEG, investigador dos sócios, doutorado em Economia pelo ISEG. Tem vasta experiência na área dos estudos de desenvolvimento, inúmeras publicações também na comunicação social. Por favor, professor, tem 10 minutos. Boa tarde. Começo por fazer minhas as palavras da Clara, relativamente aos parabéns endereçados à comissão organizadora deste congresso, nas condições em que foi feito. Não é tarefa fácil, em situação normal já não o é, da maneira como decorreu todo este período, é obra. Ora bem, eu vou pegar num aspecto muito específico, financeiro. Eu sou economista, mas prometo não exagerar, mas tenho que pegar num aspecto que me parece ser muito, muito importante de discutir, que tem a ver com um objetivo que foi definido pelas Nações Unidas, aprovado pelas Nações Unidas em 1970, que diz que os países doadores devem anualmente canalizar ajuda pública ao desenvolvimento, que a Clara falou aqui, ajuda que tem proveniência dos Estados doadores para os Estados receptores, de 0,7% do rendimento nacional bruto, atualmente, na altura era o produto nacional bruto. Ora bem, o que é que qual é o interesse disto? Em África, só muito recentemente é que, em termos dos fluxos de financiamento para o desenvolvimento, a ajuda pública ao desenvolvimento deixou de ser o principal meio de apoio ao desenvolvimento. Portanto, a ajuda pública ao desenvolvimento, até há muito pouco tempo, esteve à frente de outros fluxos, como seja o investimento estrangeiro, os empréstimos, os investimentos de carteira e as remessas de imigrantes. Nos últimos anos, as remessas de imigrantes dos cidadãos africanos para os seus países têm suplantado o valor da ajuda pública ao desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto à partida? Durante pelo menos 50 anos, de 1970 para a atualidade, em média, a ajuda pública que tem condições de concessionalidade, é uma ajuda que não é prestada em condições de mercado, é muito baseada em doações ou em empréstimos com condições muito vantajosas relativamente às condições do mercado, tem alimentado a ajuda para o financiamento do desenvolvimento dos países africanos. Ora, a questão do 0,7, para quem não está por dentro, pode estar a pensar porque é 0,7 e não 0,5 ou 3,5% do rendimento nacional bruto. Na altura, a discussão que levou a que se definisse 0,7% teve por base um modelo económico, e eu não vou entrar por aí, mas teve por base um modelo económico que permite
que, determinando uma determinada taxa de crescimento anual de um país, se pode perceber qual é a necessidade de financiamento. E foi assim que se chegou ao 0,7. 50 anos depois, a realidade atual não tem nada a ver com 1970. Ora, é com base nisto, e porque os países africanos se batem, e com alguma justiça, como é evidente, anualmente contra os países doadores, criticando-os porque eles não cumprem com o objetivo do 0,7, dizendo que, por não cumprirem, então comprometem os seus esforços de desenvolvimento, que peguei numa excelente, para não dizer a melhor aluna de mestrado que me passou pelas mãos nos últimos anos, e fizemos um estudo, que a Bárbara Muniz, de seu nome, tem que se dizê-lo, fizemos um estudo sobre, pegando nas condições definidas em 1970, que são as que sustentam os tais 0,7%, pegando na realidade de hoje, será que a ajuda pública que os países doadores estão a canalizar para os países doadores está aquém, é aquilo que eles necessitam, ou está acima? E os resultados foram a ajuda pública ao desenvolvimento, que os países africanos, repito, em média, criticam que é insuficiente porque não se está a cumprir com o objetivo. O que nós demonstramos é que a ajuda pública está acima daquilo que é a capacidade de absorção. Ora, obviamente que isto tem que ter justificações. E a grande justificação é que de 1970 para agora o mundo não tem nada a ver, hoje não tem nada a ver com o que se passava na altura. E há movimentos de capitais, como seja o investimento estrangeiro, empréstimos e as tais remessas de imigrantes, que são formas de financiamento do desenvolvimento a par da ajuda pública ao desenvolvimento, que têm hoje um peso crescente que não tinham nos anos 70 e nos anos 80. Resultado, de acordo com a nossa perspectiva, há que reolhar para este objetivo do 0,7, primeiro, em termos globais, e segundo, o modelo que nós fizemos é aplicado distinguindo níveis de desenvolvimento dos países africanos. Porque, embora os países africanos sejam em desenvolvimento, os níveis do rendimento per capita dá diferenças entre eles. E fazendo essa aplicação, se verifica que, obviamente, o impacto é completamente diferente. Pelo que não tem qualquer sentido estar-se a definir que os países doadores devem canalizar 0,7% por ano para os países receptores, a África, a Ásia, países do Pacífico, mas deve ser definido, se quiser definir em montantes anuais de ajuda pública, de acordo com aquilo que é a especificidade de cada nível de desenvolvimento dos países africanos, para dividindo-os em grupos, seja pelo PIB per capita, seja pelo que for. Portanto, o que eu trago aqui de início é esta reflexão de se a ajuda pública ao desenvolvimento, fazendo parênteses para quem também não está tão familiarizado como isto, com este tema. Há países africanos, e eu estou a falar em cerca de 15 países africanos, em que o meio de financiamento do seu desenvolvimento é principalmente ajuda pública ao desenvolvimento, na casa dos 70% a 80% das suas necessidades. O que significa, então, que o investimento estrangeiro e os empréstimos concedidos são uma parte diminuta. E são uma parte diminuta porquê? Por causa das condições de mercado que fazem com que o país tenha um risco e nem o investidor vai lá investir, nem a banca empresta. E daí os países dependerem fortemente da ajuda pública ao desenvolvimento. Mas não podemos comparar situações de países como a África do Sul, uma Nigéria ou um Mali, sem desprestígio para estes países, obviamente, ou uma Eritreia. As coisas são completamente diferentes. Não tem sentido estar a olhar para a obrigatoriedade anual da canalização de recursos de 0,7% do rendimento nacional bruto, sob a forma da APD, para o conjunto de países em África, mas terá sentido, sim,
seja pelo modelo, que me parece já démodé, obviamente, dos anos 70, ou com outro modelo qualquer que permita definir montantes que são os necessários para os países africanos, de acordo com níveis de desenvolvimento que eles apresentam. Portanto, espero não ter sido demasiado específico tecnicamente, acho que se percebe e, eventualmente, pode ser do interesse continuarmos a conversa depois. Obrigado. Muito obrigada. Todos muito cumpridores. É uma mesa muito disciplinada. Passo a introduzir o professor Albert Roca, professor de Antropologia Cultural e História da África na Universidade de Lleida, investigador principal do Grupo de Estudios de las Sociedades Africanas, doutorado em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Barcelona. Tem também inúmeras publicações na área dos estudos de desenvolvimento. Por favor, tem 10 minutos. Hola. Bueno, me excuso porque voy a hablar en castellano. No me atrevo a hablar en portugués. Hablo un poquito en los bares. Voy a intentar ser breve y al mismo tiempo hablar poco a poco, lo cual me va a costar mucho porque no es mi naturaleza, digamos. Yo no soy un especialista en cooperación, pero he estado asociado a cooperación bastantes años por razones diversas. Porque he estado en la oficina de cooperación de mi universidad, porque luego he estado en comisiones relacionadas con cooperación, y lo que voy a intentar es compartir con vosotros una parte de lo que he aprendido, una parte pequeñita, pero que me parece que puede ser significativa en este tipo de encuentro. De hecho, hace unos años, no recuerdo, a lo mejor hace 6 o 7 años, en Madrid coincidí con un investigador del ICSTE, que era Ulrich Schiffer. Coincidimos en una mesa en la cual también nos pidieron que hablásemos de desarrollo. No sé si ninguno de los dos éramos muy especialistas en cooperación, no desarrollo, que hablásemos de cooperación, perdón. El hecho que fue una de estas mesas extrañas porque los dos parecía que teníamos un discurso muy negativo de la cooperación. El de Ulrich ese día fue radicalmente negativo, yo diría. El mío no era tan negativo, pero yo hablaba sobre un dominio concreto, que era el de la salud, y los resultados eran muy negativos. El hecho es que en ese momento, cuando me han preguntado, he visto el título, ¿no?, que había que hablar sobre imaginarios de la cooperación. Yo no sé si podemos hablar sobre imaginarios de la cooperación en esta mesa. Los imaginarios de la cooperación son un mundo enorme, extraordinariamente variado, muy conflictivo y muy pasional. Y lo que me di cuenta ese día es que, por mucho que nuestros relacionamientos fuesen más o menos, como os diría yo, sólidos o convincentes, años después, cuando veo lo que hacemos en la universidad y comparo con lo que se hace desde no es un Estado, desde Cataluña, ¿no? Cataluña es una comunidad autónoma que quiere ser algo más que una comunidad autónoma y que tiene un presupuesto miserable de cooperación internacional. En ese presupuesto miserable de cooperación internacional, lo que dedica el gobierno catalán a cooperación con África, comparado con lo que dedica a investigación con África, es una cantidad sorprendente. Os pongo 2 ejemplos. Yo estoy en 2 proyectos excepcionales en los cuales se ha asociado investigación y cooperación. Digo excepcionales porque no son los habituales. Son muy raros, son los 2 únicos que conozco en este momento. Pues en uno estamos hablando de un proyecto de unos 4, son medianos, proyectos medianos, de 400.000 euros, y la parte de investigaciones son 15.000. Y en el de 500.000 euros, casi 500.000 euros, la parte de investigación es 50.000, literalmente, porque el técnico de cooperación es una persona, la técnica de cooperación es una persona a la cual yo le dirigí la tesis y está muy interesada en la tesis. Luego no ha hecho la tesis, pero quería hacer una tesis, está muy interesada en la investigación, pero es una decisión propia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si en el futuro no somos capaces de ofrecer un valor añadido a esa cooperación desde la investigación en África, las posibilidades que tenemos de generar
algún tipo de investigación útil, estoy hablando desde Cataluña, pero creo que se puede extrapolar en gran medida al Estado español y tal vez en parte a Portugal, serán muy bajas, muy bajas. Criticar la cooperación es extraordinariamente fácil, pero la cooperación continúa ahí. Yo, de alguna forma, la propuesta que hago aquí, independientemente... Manuel nos ha hablado de un cálculo de la cooperación. Yo siempre explico en clase que nadie ha hecho nunca el cálculo de la cooperación y en realidad se me ha dicho que sí. Yo quería decir que nunca nadie lo ha hecho bien, porque realmente ha salido muy mal. La cooperación, tanto desde un punto de vista liberal como desde un punto de vista socialista, tendría que haber un cálculo de la cooperación, porque la cooperación se supone que es un ajuste necesario a en la vida global, en el intercambio, en el cumplimiento de necesidades. Eso no ha ocurrido, pero sin embargo tampoco ha desaparecido. Conclusión, yo creo que hay algo que nosotros podemos hacer. La impresión que tenemos habitualmente es que nosotros somos gente, una especie de personajes trágicos. ¿El personaje trágico quién es? El académico, que investiga, nadie lee sus investigaciones, cuando alguien las lee, las tergiversa, y eso acaba traduciéndose encima en que de vez en cuando te viene alguien que viene a la cooperación y te dices, es que tú no estás sobre el terreno y no te enteras de lo que pasa. Esto es lo último, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre realmente es que se invierte muchísimo más en cooperación que en investigación. En el caso catalán, además, esa cooperación que es baja, ya os lo digo, es razonablemente comparable a la inversión privada, porque es baja también la inversión privada, y se hace sin saber qué hay que hacer. Porque hay una cosa que sí que es cierta y es evidente, hay un déficit de conocimiento espectacular en las relaciones económicas con África. Sí, lo que sí que está bastante claro es que simplemente el dejar hacer, ni la sabiduría de los mercados, ni la sabiduría de las instituciones, ni mucho menos la sabiduría de las sociedades civiles han generado ni un intercambio justo ni mayor bienestar. Con lo cual, la mímesis o la ósmosis desde los países desarrollados a los países que ahora ya no sabes cómo llamarlos, en vías de desarrollo emergentes, no se ha producido y no se está produciendo. ¿Qué hace falta? Hace falta saber, hace falta intentar saber juntos, hace falta aprender. El valor añadido de la investigación es muy fuerte. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad. ¿Y dónde tenemos una posibilidad? En un lugar como este, en un fórum que es básicamente académico, aunque algunos de nosotros hayamos tenido nuestros flirteos con la cooperación o con el activismo, es básicamente académico, y pienso que no es lo mismo que de vez en cuando nos capten, ¿no? O nos coopten individualmente como consultores, un poco, que es lo que ha pasado. Yo he estado en varias comisiones a diferentes niveles, ¿no? de cooperación y de planes de desarrollo. No es lo mismo esto que una respuesta global por parte de un conjunto de instituciones. Entonces, yo creo que una de las cosas que se propondrán mañana es una red, y yo diría que en esta red yo propondría un grupo de trabajo que hablase de cómo relacionar la cooperación universitaria al desarrollo a la cooperación. Hoy en día la cooperación universitaria al desarrollo, y con esto acabo, en España es básicamente una desiderata. Digo que es básicamente una desiderata porque no hay ninguna normativa de la Conferencia Nacional de Rectores, ni tampoco en general de los gobiernos regionales, que convierta la cooperación universitaria y el desarrollo en una actividad académica. No lo es. No hay plan de cooperación, no hay plan de desarrollo en ninguna universidad que yo conozca. Sí hay plan docente, sí hay plan de investigación, sí hay plan de igualdad, pero no hay plan de cooperación. Creo que este es el marco ideal para pensar cómo generar un tipo de opinión que además pienso que es una estrategia, como les gusta tanto decir en desarrollo, win-win. Y con esto de momento lo dejo. Evidentemente, en esta alianza que propongo, un papel fundamental serán los socios africanos que podemos aportar y que creo que todos podemos aportar, socios y socias. Y lo dejo ahí. Muito obrigada. Eu vou passar a fechar com a chave de ouro, apresentando a professora Odete Semedo, da Universidade Amílcar Cabral, investigadora do INEP,
Exerceu cargos de Ministra da Educação e da Saúde, é poeta e contista, e permitam-me citar uns versos que me parecem também dialogarem com os temas desta mesa. Sou parte desta natureza tão gasta, desta face da terra tão frágil e vasta. Por favor, professora Odé, tem 10 minutos. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Vou tentar correr atrás, a ver se consigo em 10 minutos trazer a minha participação. Antes de mais, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do 11º Congresso Ibérico de Estudos Africanos e, na mesma linha, agradecer o diretor do Centro de História da Universidade de Lisboa, também coordenador da comissão, professor Dr. José Silva Horta, pelo convite, que se traduziu nesta oportunidade de partilha de experiências e de preocupações que afetam os nossos espaços e os nossos lugares de fala. Eu queria primeiro dizer que parece que nós combinamos os temas. A primeira oradora falou dos modelos de desenvolvimento e do apoio ao desenvolvimento, se serão sustentáveis e duráveis. O segundo colega também falou da ajuda pública para o desenvolvimento, a necessidade de financiamento, o rendimento dos países do Ocidente, se me for permitido, dos seus PIB a 0,7%, desde os anos 70, de 1900, aos nossos dias. Como é que isto calha dentro da nossa ajuda ao desenvolvimento? Será suficiente? Estará a mais? Sem dizer, mas eu vi no avesso os fiéis depositários das ajudas e também aquilo que ao longo do desenvolvimento desses financiamentos, às vezes, diz-se que os países não têm capacidade de absorção. E, por fim, a investigação e a cooperação, o papel dos governos. E eu vou falar da parte prática do nosso tema. E também quero dizer aqui que eu não sou especialista da área de cooperação, eu sou da área de literatura, mas trabalho na Assembleia como deputada. Mas ao longo dos meus trabalhos, tanto na área da educação como na área da saúde, levaram-me a um convívio muito especial com os parceiros de desenvolvimento. E é essa experiência que eu trago aqui para partilhar. Sob o lema Trânsitos Africanos no Mundo Global, História e Memórias, Heranças e Inovações, o nosso tema da mesa redonda, que são agendas e imaginários de cooperação e do desenvolvimento, tracei 3 linhas, uma que é considerações gerais, as dinâmicas que são exigidas aos países no mundo global e considerações sobre a Guiné-Bissau, uma experiência que eu gostaria de ter tempo para apresentar aqui. Nas considerações gerais, pareceu-me ser este tema uma provocação. Por quê? Porque uma agenda referente à cooperação que visa o desenvolvimento vai para além do imaginário, embora o sonho comanda a vida, diz o poeta. Pois uma agenda deve ser objetiva, conforme a experiência que eu venho narrar aqui, definir as áreas de intervenção, definir as ações, as atividades, precisar o período de realização de ações e o como realizá-las. Se há contingências, se o momento indica a necessidade de programas de emergência ou outras. Traçar os resultados que se espera obter com a realização das ações, apontar os indicadores de sucesso a curto, médio e longo termos. Essa agenda, se essa agenda contar com parcerias internas, por exemplo, como no caso da educação, em que 100% dos custos da educação
dos 100%, 70% são assumidos pelos pais encarregados da educação e os 30% que deveriam ser assumidos pelo governo acaba por não ser e passa para as mãos dos parceiros de ajuda ao desenvolvimento. A parceria técnica e financeira externa deve-se esclarecer com os parceiros qual a prioridade local, comunitária ou nacional e negociar bem as condições prévias que normalmente os parceiros colocam. Por que eu digo negociar bem? Porque já assistimos aos parceiros que dizem que o destino do fundo disponível para que não seja necessário explicações, é bom que logo no início se diga esses fundos são aplicados para que área. Senão, depois há explicações embaraçosas, como, por exemplo, o fundo não é destinado à infraestruturação, não apoiamos construções, não pagamos subsídios ou salários ou qualquer subvenção. Para que não se venha a escutar que não é a nossa missão e não está na nossa filosofia de intervenção tais ações ou atividades. A necessidade do país beneficiário do dom ou empréstimo ou outra modalidade de obtenção de apoio financeiro, defina a qualidade dos técnicos, a formação dos seus agentes de apoio à execução de ações, para que no meio do percurso o país ou o Ministério Técnico não seja surpreendido com anúncios de que será lançado um concurso público internacional para eventual contratação de um expatriado para apoiar a dinamização da agenda, porque descobriu-se, entre aspas, que o país não tem quadros qualificados para a área, para a coordenação dos trabalhos, do plano ou do projeto, como habitualmente apelidamos essas ações de apoio ao desenvolvimento. Este é um dos cenários vividos em algumas negociações e no decorrer de atividades frutos de agendas das chamadas cooperação para o desenvolvimento. Se o país vive em constantes conflitos e se os interlocutores são mudados a cada ano ou em menos tempo, então cria-se um ambiente de insegurança e de ausência de respeito e confiança numa matéria que tem como seu sustentáculo o respeito e a confiança mútua e a ética. Na segunda linha, questiono que dinâmicas são exigidas aos países, às sociedades na execução de agendas de cooperação e desenvolvimento com vista a melhorar a política de cooperação. E ainda faço seguir um outro questionamento. Quais as áreas que sustentam o desenvolvimento de um país, tendo em conta os desafios locais, nacionais e o da globalização? Porque muitas vezes, quando o país apresenta, o Ministério Técnico apresenta o seu plano, o parceiro diz que não é a sua missão essa que o governo apresenta, ou o Ministério em nome do governo. E abordar a questão de agendas e imaginários da cooperação e do desenvolvimento enquadra no lema desse 11º Congresso Ibérico, oferece amplos e diversas partes para a discussão, das quais escolhemos a que tem a ver com a necessidade de conhecimento das áreas de intervenção, definição de políticas públicas pelo governo e que venham de um compromisso assumido com a comunidade. O conhecimento das leis que orientam cada área e quais as leis comuns, no caso da organização ser subregional ou outra comunidade a que o país pertence e com o qual pretende cooperar. Outro recorte é o da necessidade de definir em que perspectiva abordar a globalização, como ela é vista, quais as interrogações e os desafios que propõe aos países, que benefícios se pode tirar dali e, talvez o mais importante, quais os desafios a que cada país se propõe para enfrentar as novas apostas. Para a globalização ou mundialização, trata-se de um conceito que pressupõe integração de diferentes atores em processos de trocas impulsionadas hoje, sobretudo pelas novas tecnologias de informação e comunicação nos meios de transporte, segundo o Benco 2002. Questiona-se também se nessa grande aldeia global
de trocas de todos os atores, se todos os atores estarão preparados para enfrentar os desafios globais. O certo é que a rapidez com que se criam novos conhecimentos, novos instrumentos de informação e comunicação, dista da possibilidade de todos estarem ao alcance dessa corrida, porque muitos estão mais à frente, tanto em termos de capacidade financeira e outros ainda em vias de desenvolvimento, o que não os permite correr à mesma velocidade. Havendo uma política saudável ou humanista, se quisermos, de cooperação entre os países, suas instituições académicas, de pesquisa e outras, essa poderia ser uma das saídas. O técnico teria grandes possibilidades de trabalhar temporariamente na perspectiva de transferência de conhecimento técnicos e tecnológicos. Vou saltar esta parte. E digo que é necessário que os esforços dos países interessados se concentrem, sobretudo, em criar formas efetivas de realização de ações que explorem o potencial dos programas de cooperação que envolvam as universidades, os centros de apoio, centros de pesquisa, aliás, enquanto centros de excelência capazes de estimular pesquisas conjuntas e intercâmbios, e também capazes de gerar emprego, inclusão social e promover a autoestima, constituindo um dos canais de acesso ao mercado internacional de trabalho. Estas linhas de pensamento apontam para a globalização, que poderá levar a uma perspectiva de aproximação entre os países, cultivando a troca de saberes e incentivando o mútuo conhecimento. Vou passar para a terceira linha, considerações sobre a Guiné-Bissau. Referindo-me à Guiné-Bissau, pode-se perguntar hoje o porquê da criação tão tardia de uma universidade nesse país. Um atraso que vem desde a colonização, tendo sido criado o primeiro liceu nos anos 50, de 1900, concretamente em 1959. Mas, longe de querer imputar todas as responsabilidades aos colonizadores portugueses, nos dias de hoje, vale mostrar que jamais tiveram a intenção de levar a instrução aos africanos. Para eles, os africanos eram apenas a mão de obra barata. Por isso, as primeiras escolas que surgiram na então Guiné Portuguesa eram rudimentares e divisionistas, pois havia escolas para filhos de civilizados e escola para filhos dos indígenas, uma ação que estava bem patente no Estatuto de Indigenato. Escolas estavam a cargo das missões católicas e era para os filhos dos indígenas. Nas palavras proferidas em 1960 pelo cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, então patriarca de Lisboa, as escolas das colónias eram apenas para ensinar os indígenas a escrever, a ler e a contar, mas não para os tornar doutores. Isto citado por Peter Mendy, 1993. Porém, embora em circunstâncias adversas que chegaram a gerar uma crise política no Conselho de Ministros de Portugal Salazarista, em 1962, o Ministério do Ultramar criava, nas então províncias de Angola e de Moçambique, os estudos gerais universitários pelo Decreto-Lei 44.530, de 21 de agosto, e no caso de Angola, a iniciativa teria sido do então Governo Geral e do Conselho Legislativo de Angola, o que foi considerado como um ato de irreverência e de insubordinação em relação ao Governo Central de Lisboa. Esses episódios que narro aqui não são despropositados à questão da cooperação, porque são histórias recentes da Guiné-Bissau e de alguns países africanos que não tiram aos africanos a responsabilidade de virarem positivamente esta página da história. Há mais de 4 décadas da independência, pois está a tornar-se cada vez mais constrangedor para os africanos o discurso culpabilizador do outro, porquanto, se por um lado esse discurso responsabiliza o colonizador e chama a atenção para os séculos de atrocidade
cometidos no continente e ao povo africano, por outro lado, parece ser um discurso que denota derrotismo. Carlos Lopes lista o que chama de sentimento de derrota dos africanos, afirmando que, cito, a atitude culpabilizadora dos estrangeiros em relação às incapacidades africanas deixam os africanos com um sentimento de derrota. Derrota dos economistas por se resignarem aos modelos importados. Derrota dos políticos por não fortalecerem o processo de construção da nação. Derrota dos militares por não controlarem a agitação civil da maneira que queriam ou julgavam apropriada. Derrota dos governos por não elevarem o nível de vida da população. Derrota dos intelectuais por não serem capazes de denunciar as pressões que enfrentam quando tentam construir um padrão de desenvolvimento diferente. Derrota das pessoas comuns por conservarem a fé nos seus líderes. Lopes, 1995. Alguns países do continente estão a dar passos seguros rumo ao desenvolvimento. Um convite aos que ainda não se desembaraçaram dos conflitos políticos e militares para darem novos rumos para os seus países e povos. Ultrapassar problemas estruturais, evitar os conflitos permanentes é um grande desafio contra a pobreza extrema. É um dos instrumentos capazes de conscientizar os cidadãos para o exercício da cidadania, respeitando os princípios básicos dos direitos humanos. Agarrando é um dos instrumentos capazes de acelerar o crescimento dos povos e países, transformar a sociedade, e esse instrumento chama-se educação. Por que é que eu fui buscar este à parte? Para mostrar que, neste contexto de cooperação para o desenvolvimento, de ajuda ao desenvolvimento, nascem muitos aspectos de corrupção. Corrupção entre quem dá e quem recebe. Há uma corrupção em que os meios que são levados para serem utilizados no desenvolvimento dos setores técnicos, muitas vezes, antes de chegar ao setor técnico, vai ainda às mãos dos chamados fiel depositário, que recebe os fundos e depois manuseia os fundos, tirando trimestralmente aquilo que pode ser gasto. De repente, são considerados esses ministérios incapazes de absorver o dinheiro que é dado. E não se consegue entender como é que, se de um lado os próprios orçamentos gerais do Estado, que dão, por exemplo, 11% do bolo geral para o Ministério da Educação, na execução não se consegue executar mais de 7%. O mesmo vai acontecer com os apoios ao desenvolvimento desses setores, que os fiéis depositários dizem que o Ministério não tem condições de gastar o dinheiro que é posto à sua disposição. Então, são várias as escadas que os ministérios são obrigados a desenvolver. Depois, esse dinheiro, será que volta para o doador? Não volta para o doador. E não vai também para o Ministério da Educação. Então, julgo que vale a pena debatermos isto, porque eu suponho que não é apenas a Guiné-Bissau que debate-se com esta questão de ajuda ao desenvolvimento. Falta alguma consciência, mas também falta vontade daqueles que têm a condição ou são-lhes dada a responsabilidade de uso dos meios que são postos nessa cooperação para o desenvolvimento. E, para concluir, a construção de agendas de cooperação e de desenvolvimento, sem se esquecer dos imaginários, devem nascer de ideias e a busca de caminhos para a sua concretização. É preciso que os países tenham as suas agendas locais, comunitárias e nacionais para poderem, de facto, embarcar no barco das agendas globais. Senão, as agendas globais são apresentadas de uma forma em que o próprio país não consegue entrar nessas agendas. E são agendas que trazem
outras dinâmicas. E quando os ministérios dizem, não, eu preciso de escolas, dizem, não, a nossa missão, a filosofia da nossa intervenção não admite construções. Nós não trabalhamos com infraestruturação. Portanto, o dinheiro deve ir para tal. E às vezes gera-se uma discussão enorme e muitas vezes a culpa recai no ministro e dizem que o ministro é que cria problemas porque está a discutir com o parceiro que tem meios para disponibilizar e o ministro está a criar um mal-estar entre o governo e os tais parceiros. Então é preciso trazer isto à discussão nas academias. Eu creio que é a nossa esperança também. As academias são a massa crítica. Elas podem discutir sem medo de perder o cargo, porque não têm cargos nenhuns. Eles contam com o seu fazer, contam com o seu trabalho a nível das suas instituições. Portanto, vale a pena essa massa crítica também falar disto, que é escondido, que não é trazido para os meios para a discussão. Porque senão o parceiro fica zangado, vai e não volta e não há dinheiro para desenvolver. Mas não se desenvolve. Até hoje, com todos os apoios da cooperação ao desenvolvimento que a Guiné-Bissau tem recebido, ainda continuamos a ter meninos a estudar em escolas de barracas. E quando chove não há condições dessas escolas funcionarem. Então, por que não apostar numa ajuda ao desenvolvimento que invista também na construção de escolas que são sustentáveis, não de barracas que, com a chuva de 1 ano e 2, essas barracas caem, se vem uma ventania, as palhotas ficam descobertas, os zincos saem do lugar, porque são materiais mais baratos. Porque quando se vai lançar um concurso público para construções, não se vê a empresa que tem melhores condições de fazer esse trabalho. Vai-se tomar as empresas que cobram mais barato, mesmo que usem materiais precários. E não é isso que nós queremos para a nossa educação. E ainda hoje, a educação constitui na Guiné-Bissau um privilégio. Ir à escola ainda é um privilégio, quando é um direito elementar. E tanto a Guiné-Bissau como os seus parceiros têm responsabilidade nisto. Não é imputar a responsabilidade só neles, mas é imputar a responsabilidade também neles, porque há os 7% que é preciso saber onde vai e como vai e em que mãos vai estar. Muito obrigado. E peço imensas desculpas.